Bom dia, bom dia. Graças a Deus estamos aqui mais um dia. Que o Senhor possa nos abençoar, nos proteger e nos dar um dia maravilhoso em Sua presença, amém? Que possamos começar esse dia lindo e maravilhoso agradecendo a Deus, que Ele possa nos conceder um dia muito produtivo, um dia que possamos estar ajudando o próximo e que possamos estar nos disponibilizando para Ele, para ajudarmos na obra do reino, amém? Hoje é dia 9 de setembro e teremos uma breve leitura bíblica. O tema hoje é oração. E aí, será que você tem orado o suficiente? Será que temos orado com aquela convicção que estamos sendo ouvidos? Como será que temos orado? Hoje a palavra vai lá no livro de Lucas, capítulo 11, do 1 ao 4, que fala assim, ó. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo determinado um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos discípulos dele. No verso 2, ele lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu santo nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o pão nosso. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixais cair em tentações. Essa oração é uma oração conhecida no mundo todo, religiosamente falando, né? A oração do Pai Nosso. Ele fala: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós vosso reino, assim na terra como no céu, né? Que seja sempre a vontade de Deus feita no céu, como é hoje, como sempre vai ser, que Ele também possa fazer a vontade dele aqui na terra, amém? Os discípulos de Jesus, como bons judeus, conheciam muito bem a prática da oração. Além de frequentarem as sinagogas da época e de irem ao Templo de Jerusalém em ocasiões especiais, com certeza todos praticavam a oração na sua vida diária. E você? Será que você tem praticado? Será que você tem esse hábito de orar? Se você não tem, comece a praticar. Comece a querer mais de Deus, orando, falando com Ele. Além disso, no momento em que ocorreu o episódio relatado pelo texto de hoje, eles já haviam estado com Jesus durante um bom tempo e certamente já haviam aprendido muito sobre oração. Ou vocês acham que não? O Senhor Jesus era um homem de oração. Tudo que ele fez antes de ele fazer, ele orava ao Pai. Isso está em várias partes na Bíblia relatando, no Novo Testamento. E visto Jesus orando muitas vezes, né? Com certeza eles viram Jesus orando muitas vezes. Diante disso, chama ainda mais a atenção o pedido que um dos discípulos faz: Senhor, ensina-nos a orar. Com certeza não era o caso de aquele discípulo
nunca ter feito uma oração. É muito mais provável que, diante do que ele via na prática diária de Jesus, sentisse carente de aprender mais sobre como orar. Se Jesus, que é o Filho de Deus e que é o próprio Deus, passa horas em oração, certamente ainda temos muito a aprender sobre o tema. Ou não? Todos nós estamos aqui para aprender um pouco mais. A boa notícia é que até isso podemos pedir ao Pai em oração. Senhor, ensina-nos a orar. A resposta de Jesus aos discípulos é a oração do Pai Nosso. Esta oração é a palavra, em palavras bem simples, nos ensina que devemos reconhecer a posição do Pai como Senhor e Rei e a nossa posição diante dele como criaturas totalmente dependentes dele. Como tem sido a sua prática de oração? Como tem sido a sua oração? Será que a gente só vai diante de Deus para pedir? Senhor, me dá isso. Senhor, me livra disso. Senhor, me dá. Será que somos desse jeito? Será que só oramos quando temos alguma dificuldade, quando temos alguém doente, quando nós adoecemos? Será que temos feito só isso? Você sabe reconhecer em suas orações a grandiosidade do Pai? Será que você tem chamado o Senhor de Pai? Você reconhece que é totalmente dependente de Deus e que até as coisas mais simples do dia a dia, como o pão com o qual você se alimenta, provém dele? Será que você tem tido essa gratidão diante de Deus, em agradecê-lo pelo pão de todos os dias que ele nos dá, de cada refeição que podemos fazer? Será que você tem sido grato a isso? Certamente temos muito a aprender ainda sobre a oração. Talvez tenhamos de começar orando justamente por isso, falando: Senhor, nos ensina a orar. E o Deus Todo-Poderoso, maravilhoso, o Senhor da glória, o soberano, Pai eterno, Pai celestial, não tem palavras para descrever o tamanho da bondade, da gloriosidade do nosso Senhor. Não tem tamanho, não tem palavras que meçam, não tem como a gente ir diante do nosso Pai e encontrar uma palavra para bem dizer o seu santo nome. Mas mesmo assim nós tentamos agradar Ele com palavras que nós conhecemos, com sentimentos que sentimos, e diante dele chamamos Ele de Pai, a fim de que Ele aceite-nos como filho e que possamos ser chamados de filho amado, não apenas servo ou criatura. Que nós possamos refletir nessa manhã, nessa palavra. Que nós possamos buscar ser pessoas de oração, pessoas que intercedem não só por nós, mas pelo nosso próximo também. Podemos orar ao Senhor por qualquer motivo, até somente para saber orar. E assim, Deus Todo-Poderoso que está no céu nos ouve e está sempre conosco a nos ouvir. Então, se você tem um Deus que te ouve, que é vivo, que está sempre disposto a te proporcionar algo bom, não fique calado diante de Deus.
Se manifeste perante a Ele. Agradeça, agradeça. Comece agradecendo, exaltando o nome dEle. Que Ele possa estar sempre fazendo a vontade dEle nas nossas vidas. E eu deixo essa reflexão nessa manhã para que vocês possam também ter esse entendimento que nós podemos entrar na presença do Senhor pedindo tão somente para aprender a orar. E o Espírito Santo de Deus vai nos ensinar conforme a nossa necessidade, amém? Que Deus possa abençoar teu dia, que o Senhor possa derramar bênçãos sem medidas na tua vida. Se você chegou até aqui no final do vídeo, dá teu like, compartilha com alguém, deixa um comentário. Isso daí nos ajuda a ter engajamento para que outras pessoas consigam ter acesso a esse material, amém? Que Deus possa te conduzir no melhor caminho.